A paz do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso possa estar sobre a tua vida e toda a tua família. Amém? Olá, hoje vamos falar sobre o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Em Números, no capítulo 6, versículo 3, fala: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas secas comerás. De modo geral, há duas palavras hebraicas traduzidas por vinho na Bíblia. A primeira palavra, a mais comum, é Yahuim, um termo genérico usado 141 vezes no Antigo Testamento para indicar vários tipos de vinhos fermentado ou não fermentado. No livro de Neemias, no capítulo 5:18, está escrito assim: e o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Aqui nós vemos que fala que todo o vinho, Yahuim, todos os tipos. Por um lado, o Yahuim aplica-se a todos os tipos de suco de uva fermentado, como lemos em Gênesis, no capítulo 9, 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Outro fato aconteceu em Gênesis, no capítulo 19, 32 e 33. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênito, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Aqui trata-se das filhas de Ló, que o embebedaram para que pudessem dar o prosseguimento na linhagem da vida de Ló. 1 Samuel, capítulo 25, 36 e 37, está escrito assim: e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. Provérbios, capítulo 23, versículo 30 e 31, fala assim: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Portanto, os resultados trágicos de tomar vinho fermentado aparecem em vários trechos do Antigo Testamento. Por outro lado, Yahuim também se usa como referência ao suco doce, não fermentado da uva. Pode referir-se ao suco fresco da uva espremida. Isaías profetiza: já o pisador não pisará uvas, Yahuim, nos lagares. Isaías 16:10. Semelhantemente, Jeremias diz: fiz que o vinho Yahuim
acabar-se nos lagares, já não pisarão uvas com júbilos. Jeremias 48, 33. Jeremias também chama de Yahuim o suco ainda dentro da uva. Jeremias 40, 10, 12. Outra evidência de Yahuim, às vezes, refere-se ao suco não fermentado da uva. Temos em Lamentações, onde o autor descreve os nenéns de colos clamando às mães, pedindo seu alimento normal de trigo e vinho. Lamentações 2:12. O fato do suco de uva não fermentado poder ser chamado vinho tem o respaldo de vários eruditos. A Enciclopédia Judaica 1901 declara: o vinho fresco antes da fermentação era chamado Yahuim Mingat, vinho de tonel. Além disso, a Enciclopédia Judaica 1971 declara que o termo Yahuim era usado para designar o suco de uva em diferentes etapas, inclusive o vinho recém-espremido antes da fermentação. O Talmud babilônico atribui ao rabino Hira uma declaração a respeito de vinho, Yahuim, do lagar. Outra palavra hebraica traduzida por vinho é tirosh, que significa vinho novo ou vinho da vidima. Essa palavra ocorre 38 vezes no Antigo Testamento. Nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira, tal como o suco ainda no cacho de uvas. Isaías 65:8. Ou o suco doce de uvas recém-colhidas. Deuteronômios 11:14, Provérbios 3:10 e Joel 2:24. A Enciclopédia Judaica 1901 diz que tirosh inclui todos os tipos de sucos doce e mosto, mas não vinho fermentado. Tirosh tem bênção nele, Isaías 65:8. O vinho fermentado, no entanto, é escarnecedor e causa embriaguez. Quando lemos no capítulo 23 de Provérbios, no versículo 31, ele nos adverte sobre o perigo do vinho, uma vez fermentado. Portanto, o que se refere a esta passagem deve ser distinguido do não fermentado. A fermentação é um processo pelo qual o açúcar do suco da uva converte-se em álcool e em dióxido de carbono. O verbo olhar é uma palavra comum que significa ver, olhar, examinar, e também empregado no sentido de escolher, o que sugere que não devemos olhar com desejo para o vinho fermentado. Deus instrui seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado. Nada se diz nessa passagem sobre beber vinho com moderação. O adjetivo vermelho significa vermelho, avermelhado, rosado. Segundo o léxico de Gênesis, isso refere-se à efervescência de vinho no copo, seu borbulhar cintilante. A frase seguinte, quando resplandece no copo, diz literalmente quando o vinho dá olho no copo. Trata-se das bolhas do dióxido de carbono produzidas pela fermentação ou a aparência borbulhante do vinho fermentado.
Além dessas duas palavras para vinho, há outra palavra hebraica que ocorre 23 vezes no Antigo Testamento e frequentemente no mesmo contexto. Shecar, geralmente traduzida por bebida forte. Certos estudiosos dizem que shecar mais comumente refere-se à bebida fermentada, talvez feita de suco de fruto de palmeira, de romã, de maçã ou de tâmara. A Enciclopédia Judaica sugere que, quando Yahuim se distingue de shecar, aquela era um tipo de bebida fermentada diluída em água, ao passo que esta não era diluída. Ocasionalmente, shecar pode referir-se a um suco doce não fermentado que satisfaz. Shecar relaciona-se com shakar, um verbo hebraico que pode significar beber à vontade, além de embriagar. Na maioria dos casos, saiba-se que quando Yahuim e Shecar aparecem juntos, formam uma única figura de linguagem que se refere às bebidas embriagantes. Como podemos entender, vimos algumas palavras no Antigo Testamento que dá o entendimento de bebida forte e do vinho. Agora vamos compreender a posição do Antigo Testamento sobre o vinho fermentado. Em vários lugares no Antigo Testamento condena o uso de Yahuim e Shecar como bebidas fermentadas. A Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante na história de Noé. Lemos lá em Gênesis 9, 20 e 27. Ele plantou uma vinha e fez uma vindima. Fez vinho embriagante de uvas e bebeu. Isso o levou à embriaguez, à imodéstia, à indiscrição e à tragédia familiar em forma de uma maldição imposta sobre Canaã. Nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para um incesto que resultou em gravidez nas filhas de Ló, como podemos ler em Gênesis 19, 30, 38. Devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem do vinho e de outras bebidas fermentadas durante sua vida ministerial. Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar pena de morte para o sacerdote que a cometesse. Deus também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas ao fazer da abstinência uma exigência para todos que fizessem voto de nazireado. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. As bebidas alcoólicas podem levar o usuário a zombar do padrão de justiça estabelecido por Deus e a perder o autocontrole no tocante ao pecado e à imoralidade. Finalmente, a Bíblia declara de modo inequívoco que, para evitar ais e pesares e, em lugar disso, fazer a vontade de Deus, os justos não devem admirar nem desejar qualquer vinho fermentado que possa embriagar e viciar. Agora vamos falar sobre os narizeus e o vinho, ou seja, o sacerdote, a pessoa que se
dedica a ter uma vida com Deus. O elevado nível de vida separada e dedicada a Deus dos narizeus ou sacerdotes devia servir como exemplo a todo israelita que quisesse assim fazer. Deus deu aos narizeus e aos sacerdotes instruções claras a respeito do uso do vinho. Eles deviam abster-se de vinho e bebida forte, como podemos ler em Números capítulo 6. Nem sequer lhe era permitido comer ou beber qualquer produto feito de uvas, quer em forma líquida, quer em forma sólida. O mais provável é que Deus tenha dado esse mandamento como salvaguarda ante a tentação de tomar bebidas inerentes e ante a possibilidade de um narizeu beber vinho alcoólico por engano. Deus não queria que uma pessoa totalmente dedicada a Ele se deparasse com uma possibilidade de embriaguez ou de viciar-se. Daí o padrão mais alto posto diante do povo de Deus no tocante às bebidas alcoólicas era a abstinência total. Beber álcool leva frequentemente a vários outros pecados, tais como a imoralidade sexual ou a criminalidade. Portanto, não deviam comer nem beber nada que tivesse origem na videira, a fim de ensinar-lhes que deviam evitar o pecado e tudo que se assemelhasse ao pecado, que leva a ele ou que tenta a pessoa a cometê-lo. O padrão divino para os narizeus da total abstinência de vinho e de bebidas fermentadas era rejeitado por muitos em Israel nos tempos de Amós. O profeta Isaías declara por sua vez: o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundície, não há nenhum lugar limpo. Isaías 28, versículos 7 e 8. Assim ocorreu porque esses dirigentes recusaram o padrão da total abstinência estabelecida por Deus. A abstinência de tudo quanto possa levar a pessoa ao pecado, estimular o desejo por coisas prejudiciais, abrir caminho à dependência de drogas ou de álcool, ou levar um irmão ou uma irmã a tropeçar, é tão necessário para o crente de hoje quanto era para o narizeu ou os sacerdotes no tempo do Antigo Testamento. Então, hoje também devemos estar atentos a todo e qualquer tipo de mal ou aparência do mal. Por isso que não devemos ser dados ao vinho ou bebidas fortes, para evitar assim que venhamos a cometer algum erro ou um pecado contra o nosso Deus. Muito bem, meus queridos, este foi mais um estudo da Palavra de Deus falando sobre o vinho e bebidas fortes no Antigo Testamento. E como podemos observar em toda a Palavra de Deus, o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Desde que lá, mesmo no Antigo Testamento até os dias de hoje, existe um padrão de estar na presença de Deus. Por isso que todo homem piedoso, toda mulher piedosa, todo homem, toda mulher que decide andar com Deus,
deve evitar o mal de todas as formas. E uma das coisas é a questão da bebida, do álcool, porque o álcool ele tira a razão. Isso é sabido por tudo e todos. O álcool ele tira a razão da pessoa. E para que nós não venhamos a cometer nenhum tipo de deslize, seja moral, espiritual, nós devemos evitar. Muito bem, se você ficou até aqui, eu peço que você compartilhe esse estudo, aprofunde-se na palavra de Deus, porque você vai compreender tudo aquilo que Deus quer de mim, de você. Ele quer que nós venhamos ter uma vida boa, uma vida real, verdadeira, com paz, com harmonia. Amém? Fica na paz, meu querido, que Deus te abençoe. Minha oração é que você possa se envolver cada vez mais com a palavra de Deus e sabendo que Deus está acima de tudo e de todos. E Ele reina sobre nossas vidas. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.